Burocracia, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 quá. Mas só quatro patinhos voltaram de lá. Vocês já devem ter ouvido falar que a música da Xuxa de trás para frente é satanista, né? Não, só pesquisar aí no YouTube que vocês vão encontrar. Algumas pessoas falam em mensagem secreta, outras falam em criptografia. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender mais o que é criptografia e qual é a relação que ela tem com as matrizes. Vamos lá? Se liga aí! Olá, terráqueos! Nessa videoaula eu vou falar um pouco de criptografia e o que ela tem a ver com matrizes. Eu dividi esse vídeo em 3 partes, este é o primeiro de um total de 3, tá bom? Você sabe o que é criptografia? Criptografia é uma palavra grega que vem de criptos, que significa secreto, oculto, e grafia significa escrita. Então, é uma escrita secreta, é um método de codificar mensagens de modo que somente o destinatário a interprete. Eu fazia isso quando era criança, sem nem saber que eu estava fazendo criptografia, aos 11 anos de idade. Essa mensagem eu escrevi no meu diário, em 1999. E eu escrevi dessa forma, criptografada, porque meu irmão começou a abrir o meu diário, ele usava uma chave de fenda para abrir o cadeado do meu diário, lia tudo que eu tinha escrito, e aí ele me chantageava dizendo que ia contar tudo para os meus pais se eu não fizesse o que ele queria. E aí, a partir de então, eu comecei a escrever as mensagens de outra forma. Eu nem lembro como é que eu descobri isso, como é que eu sabia fazer isso, como é que eu tive essa ideia, eu não lembro. Mas eu ainda tenho esse diário até hoje com essa mensagem aqui criptografada. Mas na verdade isso já existia há muitos e muitos anos. O primeiro código secreto que você tem notícia é desse ditador romano, o Júlio César. Ele utilizava para se comunicar com as legiões romanas em combate pela Europa. A cifra de César, como ficou famosa, nada mais é do que o deslocamento de uma letra 3 posições à frente. E era exatamente o que eu fazia no meu diário. Então, se eu quisesse escrever a palavra amor, por exemplo, em vez da letra A, eu iria substituir pela letra D. 3 posições à frente. Então, se eu quisesse escrever algo que a letra fosse B, eu iria trocar por D ou C por E e assim sucessivamente. Esse método de criptografia, ele é mostrado nesse vídeo, nesse filme, aliás, O Jogo da Imitação. Filme baseado em fatos reais, muito bom, sugiro que você assista, se você ainda não estiver assistindo. Trata da história do Alan Turing, protagonista do filme. Inclusive, ele é considerado o pai da computação, da teoria da computação. E ele desenvolveu essa máquina aqui enorme para poder decodificar mensagens nazistas que eram enviadas durante a Segunda Guerra Mundial. De modo que os ingleses queriam fazer essa decodificação para poder saber de uma ordem, de um soldado, de uma guerra, enfim, muito antes que ela fosse executada. Filme muito bom, vale a pena assistir. E foi nesse filme que eu descobri que lá no meu diário eu fazia criptografia. Hoje em dia, a criptografia está no mundo todo, inclusive no Brasil, apesar de algumas pessoas ainda dizerem que o país usa pouca criptografia para proteger as suas informações e que os dados ainda são bem vulneráveis. Mas o WhatsApp e Facebook, em 2019, teve que pagar uma multa de 23 milhões de reais, porque, segundo eles não poderiam atender uma ordem da Polícia Federal de quebrar o sigilo das conversas entre uma rede de traficantes de drogas, porque, segundo eles, o sistema é criptografado de ponta a ponta, só podendo o remetente e destinatário ter acesso ao conteúdo das mensagens. De fato, você já deve ter se deparado com uma mensagem dessa no seu WhatsApp, ou algum grupo, ou algum amigo. As mensagens e chamadas dessa conversa estão protegidas com criptografia de ponta a ponta. Será, hein? Essa reportagem diz que o diretor do FBI e o próprio dono do Facebook tapam suas webcams com fita adesiva. Isso começou mais forte, gente, em 2013.
todo culpado é o Edward Snowden, o ex-analista de inteligência que trabalhava na Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Ele simplesmente colocou a boca no trombone e disse que lá tinham programas capazes de infiltrar as webcams de computadores e hackear telefones celulares de cidadãos comuns, isso mesmo. Sabe aquele nudes que você manda para a pessoa específica, jurando que só ela vai receber? De repente, muitas outras pessoas estão recebendo esse nudes também. Bom, esses comentários dele, essas acusações, originou um filme falando sobre ele, o Snow, também um livro que ele escreveu sobre isso, e várias reportagens no mundo todo falando sobre essa questão da espionagem dos Estados Unidos. Nessa daí do Globo, por exemplo, fala que os Estados Unidos espionaram milhões de e-mails e ligações de brasileiros, isso mesmo. De repente, a minha caixa de entrada, as nossas mensagens também devem ter parado aí na espionagem dos Estados Unidos. Quem sabe, né? Na dúvida, é melhor a gente tentar se prevenir. Aqui, o próprio Edward Snowden também diz que empresas como Google, Facebook e Apple tiveram participação na coleta de informações pessoais de usuários de todo o mundo, repassando-os para a Central de Inteligência dos Estados Unidos. Bem maluco, né? Mas e essa história de criptografia, de criptografar as mensagens? Que ela existe, a gente sabe que ela existe, mas e como é que a gente pode criptografar uma mensagem de uma maneira mais segura? Existem vários métodos. Um desses métodos é o método de Lester Hill, ou método de Hill, como ficou mais conhecido, em 1929. São 3 passos que devem ser seguidos. O primeiro deles é converter as letras em números, as letras da mensagem que você quer criptografar. O segundo passo é agrupar os números que foram convertidos aqui das letras em grupos de 2, ou de 3, ou de 4, do modo como você achar melhor. E você vai multiplicar esses grupos por uma matriz. Lembra o que é matriz? Eu já falei no vídeo anterior. Uma matriz que tem que ser quadrada e invertível. A gente vai ver nos próximos vídeos o que é uma matriz invertível, de ordem n, ou seja, se você agrupar esses números de 2 a 2, a matriz tem que ser de ordem 2 por 2. Se você agrupar esses números de 3 a 3, a matriz tem que ser de ordem 3 por 3, ok? E o terceiro passo, após você fazer essas multiplicações, os números resultantes são novamente passados para as letras, e assim a gente tem a mensagem codificada. Por exemplo, você pode observar aqui na tela todas as letras do alfabeto brasileiro e os números correspondentes a esta letra. O A, por exemplo, simboliza o número 1, o B está se correspondendo com 2, o C com 3 e assim sucessivamente, até chegar no Y, correspondente a 25, e o Z agora não é 26, é 0. E você vai entender porque necessariamente, obrigatoriamente, precisa ter um 0 aqui daqui a pouquinho. Eu vou escolher uma matriz invertível para poder fazer a criptografia da minha mensagem. Eu escolhi essa matriz aí, 3, 5, 1 e 2. São números completamente aleatórios que formaram essa matriz. Eu escolhi assim, realmente de forma aleatória. Vou colocar aqui um 3, o 5, 1 e o 2. Totalmente aleatório, tá? E você vai entender por que essa matriz é invertível na próxima parte desse vídeo. Por enquanto, nessa parte a gente só vai criptografar a mensagem. A palavra que eu escolhi para criptografar é essa palavra aí, mensagem. Não poderia ser diferente, né? Eu vou criptografar uma mensagem, que mensagem eu vou escolher? Mensagem. Óbvio, bem criativo, né? E original. Ok, já escolhi a mensagem. O que eu vou fazer pelo método de Hill? O primeiro passo é substituir cada letra no seu respectivo número correspondente. Então, por essa tabelinha aqui, a gente sabe que M é exatamente igual a 13. E corresponde ao número 5. N corresponde ao número 14. S corresponde ao número 19 e assim sucessivamente. Após fazer toda a substituição das letras da minha mensagem original pelos seus números correspondentes,
Agora sim, eu posso começar o processo de criptografia multiplicando essa matriz invertível que eu escolhi de forma completamente aleatória por pares de números dessa mensagem. Veja que aqui, ó, eu estou separando em pares, em duplas de 2. Por quê? Porque a matriz invertível que eu escolhi é de ordem 2 por 2. Necessariamente, obrigatoriamente, para a matriz ser invertível, ela precisa ser quadrada. E para eu poder criptografar essa mensagem, eu preciso de uma matriz quadrada. Aqui eu escolhi uma matriz de 2 por 2. Se você tivesse escolhido uma matriz 3 por 3, então você iria agrupar esses números de 3 em 3. Ok? Só que aí no final, ó, ia ser só 2 números, ia faltar um aqui. E agora, nesse caso, nessas situações em que você agrupa as letras de uma palavra, ou de uma frase, ou de um texto que você está criptografando, se faltar um número aqui, porque não tem uma letra para agrupar, fazer os grupos certinhos, você pode colocar uma letra totalmente aleatória, que não tem nada a ver com a frase ou com a palavra. Você pode escolher, por exemplo, a letra Z, ou a letra W, ou X, não sei. Uma letra aleatória aqui para substituir esse espaço vazio e aí eu ter o conjunto, os grupos bem certinho, beleza? Nesse caso eu não precisei, porque a palavra tem 8 letras e ela está sendo agrupada de 2 em 2. Então, não ficou nenhuma dupla completa, não ficou nenhuma dupla incompleta, tá? Bom, e aí, ó, o primeiro par de números é o 13 e o 5, correspondendo à letra M e à letra E, respectivamente. Eu vou multiplicar essa matriz invertível, que eu escolhi de forma totalmente aleatória, pela matriz coluna das duas primeiras letras da palavra que eu estou criptografando. E aí, quando eu multiplico, ó, no vídeo anterior, eu já falei de multiplicação de matrizes. 3 e 5 vai ser multiplicado por 13 e 5, linha com coluna. E aí, como é que fica essa multiplicação? 3 vezes 13 mais 5 vezes 5, que vai dar 64. Depois que eu faço essa multiplicação, eu vou fazer agora a segunda linha com a coluna. 1 vezes 13 mais 2 vezes 5 dá 23. Tenho agora a matriz resultado dessa multiplicação, que já são os primeiros números da minha mensagem criptografada. Os números da criptografia são 64 e 23, respectivamente. E esse mesmo processo eu vou repetir com as próximas duplas, com os próximos conjuntos, grupos de letras. Então, primeiro eu fiz com M e com E. Agora, eu vou fazer com o N e com o S, depois eu faço com o A e com o G, e por fim eu vou fazer com o E e com o M, ok? E assim eu faço a criptografia de toda a minha palavra. E eu tenho agora os números finais, que já são os números correspondentes à minha criptografia. A mensagem, então, criptografada, a palavra que eu criptografei, ela agora, depois de criptografada, ela tem essa sequência de números: 64, 23, 137, 52, 38, 15, 80 e 31. E você pode entregar dessa forma para o destinatário, para ele poder descodificar. Mas não é muito, não tem muita graça você entregar desse jeito, com esses números assim. O legal é você entregar com letras mesmo, aquela mensagem com todas as letras estranhas, esquisitas, que não formam uma palavra direito. Isso que é o mais legal e isso que vai dificultar, que vai tornar mais segura a criptografia. Ok, beleza, mas como é que eu faço para transformar isso em letras, já que 64 não tem nenhuma letra correspondente? Só vai a 25 e a 26ª letra corresponde a 0. E agora, o que eu faço? Bom, aí você vai pegar as congruências. Como assim as congruências? Se só vai até 26 letras, aí você passa a contar 27, 28, 29, 31, blá, 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 até 52, depois 53, 54, 55, até chegar em 64. Ou seja, de uma forma mais simples, o que você vai fazer é dividir 64 pelas 26 letras. Quantos grupos de 26 vão conter dentro de 64? Vão conter 2 grupos, né? 2 vezes 26, 52. Vai sobrar quanto? 4 menos 2, 2. 6 menos 5, 1. Portanto, vão sobrar 12 letras. O que vai acontecer? Se você ficar contando aqui um por um até chegar em 64, você vai contar essa resta inteira aqui,
até em 26. Depois conta de novo até 52. Depois vai contar de novo e vai chegar em 12. Isso aqui corresponde a 64 unidades, 64 contagens, 64... não vou dizer 64 letras, porque só tem 26 letras, mas é como se você tivesse contado todas essas letras 2 vezes e depois contado mais 12 vezes, até chegar na letra L, ok? Então, 64 corresponde, é o mesmo, é congruente a 12, que vai corresponder à letra L. Portanto, o 64 corresponde à letra L. E o 23? O 23 é fácil, já está aqui, ó, corresponde a W. Quando os números são menores que 26, fica mais fácil de você fazer a criptografia. E 137? Divido 137 por 26. Isso daqui vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Coloco o 0, vai o 3. 2 vezes 5, 10. Com 3, 13. 137 menos 130 dá 7. Portanto, a letra correspondente a 137 vai ser o G. Aqui vai ficar o G. Então, em vez de você ficar contando 1, 2, 3, 4, blá, 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 26, aí 27, 28, 29, blá, 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 52, aí 53, 54, 55, em vez de você ficar contando aqui um monte de vezes, até chegar no 137, que vai corresponder à letra G, basta você dividir por 26, vão dar 5 grupos de 26 e vai sobrar 7. Então, em vez de você ficar contando, passando por aqui 5 vezes e depois contar mais 7, você só basta dividir o 137 pelos 26, pelas 26 letras e pega o resto, ok? Vou fazer com as próximas aqui. 52. 52 é fácil, né? 52 dividido por 26 dá 2. 2 vezes 26 dá 52. 52 menos 52 dá 0. Deu o resto 0. Olha aí a importância de uma letra ser correspondendo ao 0, se correspondendo ao 0. Então, aqui é a letra Z. Portanto, 52 vai ser substituído pela letra Z. E assim você vai fazendo com os demais números, até criptografar toda a mensagem e transformar todas os números em letras, beleza? Sempre, se você tiver um número maior que 26, divide isso por 26 e pega o resto. O resto vai corresponder àquela letra, ok? E assim, nós temos como mensagem criptografada LWG0B. E aí, você vai mandar essa palavra para o destinatário decodificar. A palavra é LWG0B. E ele vai decodificar essa mensagem. Mas e agora? Como é que a gente faz para decodificar? A gente recebeu essa mensagem LWG0B. E agora, o que eu faço para descobrir o que essa mensagem significa? LWG0B. Como é que eu faço para descobrir o que ela significa? Esse é o tema da nossa próxima parte dessa videoaula. Então, fica ligado e clica aí na próxima parte para você descobrir como decodificar.